do desvio de fundos públicos. O Procurador-Geral da República reforça o compromisso de manter a luta contra a corrupção ativa e passiva. A declaração foi feita durante o informe anual apresentado hoje junto à Assembleia da República. 812 recaiu o despacho de acusação e em 463 despachos de arquivamento, tendo transitado 894 processos. No âmbito dos processos de corrupção, foram detidos 166 cidadãos contra 296 de igual período anterior, dos quais 145 em flagrante delito e 21 fora de flagrante. O tipo legal de crime de corrupção passiva para ato ilícito continuou a ser na categoria dos crimes em alusão, o que restou maior número, com 550, tendo sido seguido pelos crimes de corrupção ativa com 200. Peculado com 169, abuso de cargo ou função com 169 e simulação de competência com 131. Relativamente à corrupção no setor privado, registramos 138 processos contra 162 do ano 2024, o que representa uma redução de 24, correspondente a 14,8%. Decorrente de práticas associadas à corrupção, movimento peculado e participação econômica em negócio, entre outros, o Estado foi indiciariamente lesado de forma direta em 2.905.196.924 meticais e 23 centavos contra 433.846.749 meticais e 62 centavos. Ainda no mesmo período, e no decurso da instrução dos processos, com vista à recuperação de ativos, foram apreendidos valores monetários correspondentes a 15.383.701 meticais e 28 centavos, bem como 8 imóveis, 10 viaturas, material de construção e equipamento eletrônico. A complexidade na investigação dos crimes de corrupção, tendo em conta a sua natureza de criminalidade econômico-financeira, muitas vezes organizada, com dimensão transnacional, associada a outras práticas ilícitas como branqueamento de capitais e demais infrações conexas, demanda a especialização técnico-profissional de magistrados, investigadores e outros agentes auxiliares do Ministério Público, especialmente em matérias relativas à recolha e tratamento da prova digital, perícia financeira, escutas telefônicas, ações encobertas, entre outras. Para o efeito, perspectivamos para 2026 a formação de 50 agentes operativos do CERNIC para atuar a nível de todo o país, visando dinamizar as diligências de recolha e produção da prova, bem como atividades de identificação de envolvidos em atos de corrupção. Entretanto, mostra-se ainda de crucial importância a potenciação do Ministério Público e do CERNIC em recursos humanos, financeiros, técnicos, tecnológicos e outros meios de trabalho adequados à investigação dos crimes econômico-financeiros. Ilustres deputados, excelências, para além da vertente repressiva, estamos igualmente engajados em ações preventivas voltadas à promoção da integridade, transparência e moralidade na gestão da coisa pública. Assim, no período de escrutínio foram realizadas 414 palestras que beneficiaram um total de 18.010 participantes e, como resultado, temos estado a destacar o aumento de denúncias por parte dos cidadãos, bem como de instituições públicas e privadas que foram autuados em processos crime. Ainda a propósito da elevação de valores éticos e integridade, permita-nos, excelências, congratular o Governo pela introdução de matérias anticorrupção nos currículos escolares de segundo ciclo, pelo que encorajamos que o mesmo exercício se estenda por todos os ciclos de ensino, com vista à formação do homem novo. Na vertente preventiva, realizamos 62 ações de formação que contaram com 2.643 participantes, com destaque para gestores públicos, inspetores e auditores de setores estratégicos da administração pública, onde foram ministradas matérias relativas à prevenção da corrupção e branqueamento de capitais. Realizamos um seminário de indução voltado aos novos membros do Conselho de Ministros, no qual participaram os secretários de Estado nos ministérios, com enfoque em matérias de ética, integridade e mecanismos de prevenção à corrupção. A ação abrangeu ainda os Conselhos de Serviços de Representação de Estado e Conselhos Executivos Provinciais. Por ocasião da celebração do Dia Africano da Luta contra a Corrupção e do Dia Internacional de Combate à Corrupção, desenvolvemos diversas atividades de índole cívica, pedagógica e institucional, das quais se destaca o seminário subordinado ao tema Formação de Jovens Líderes no Combate à Corrupção.
No prosseguimento das atividades de prevenção, importa destacar a implementação da plataforma digital denominada Linha Verde Nacional de Denúncias de Irregularidade nos Processos de Contratação Pública, tendo sido registradas no período de análise 202 chamadas, das quais 6 referentes à matéria de corrupção. Américo Letela em prova oral. Superlotação e falhas processuais marcam o funcionamento do Sistema Penitenciário Nacional. O Procurador-Geral da República, Américo Letela, denuncia desafios relacionados à superlotação, morosidade processual e condições inadequadas nas penitenciárias do país. Letela diz ainda que persistem falhas significativas no controle da situação processual dos reclusos, incluindo desorganização de processos individuais e ausência de documentos essenciais. O Procurador-Geral da República apresentou nesta quarta-feira o Informe Geral na Assembleia da República. Falando sobre o controle da legalidade e direitos humanos, Américo Letela apontou para a demora na concessão de liberdade condicional e na tramitação de recursos judiciais como um dos principais entraves ao funcionamento eficaz da justiça. Outro problema crítico identificado é a superlotação nos estabelecimentos penitenciários do país. Até 31 de dezembro de 2025, o país contava com 157 estabelecimentos penitenciários com a capacidade de 8.873 reclusos, mas que albergavam 18.957, representando uma sobrelotação superior a 113%. O Procurador-Geral alerta que esta realidade compromete as condições básicas de internamento, incluindo alimentação, assistência médica e acesso a atividades educativas, culturais e recreativas. Letela avançou ainda que, para além da lotação nas penitenciárias, foram reportadas falhas na separação de reclusos, fraco recurso a penas alternativas à prisão e deficiências nos sistemas de segurança agravadas pela falta de meios técnicos adequados. Para contornar o assunto, a Procuradoria-Geral tem implementado algumas medidas como a aplicação de penas alternativas, como o trabalho socialmente útil e também a tramitação de 1.700 processos de liberdade condicional. Américo Letela garantiu que o governo prevê a construção de novos estabelecimentos penitenciários como parte da solução, estando já em curso os projetos nas províncias de Inhambane e Sofala. As 4 bancadas parlamentares presentes hoje na Assembleia da República parabenizam mega operações contra o crime organizado referidas no informe do PGR. Enquanto na prática as algemas e os punhos tornam-se um só. Em mega operações na Assembleia da República, o informe anual apresentado pelo Procurador-Geral à Assembleia da República no período 2025 é aplaudido por todas as 4 bancadas parlamentares. Este informe foi muito bem elaborado, mas ainda do ponto de vista de resultado ainda esperamos ouvir e ver ação à prática, porque não basta trazer essa radiografia, é preciso que as instituições intimadas efetivamente compreendam que a prática criminosa, portanto, a Procuradoria-Geral da República ainda tem um trabalho a fazer. Por aí não é momento de dizer estamos felizes, porque há muito para fazer ainda. Foi um momento em que nós esperávamos com muita expectativa, ou melhor dizer, que todos os moçambicanos posicionaram-se com muita felicidade ou alegria, esperando que o Procurador-Geral da República venha responder aquilo que é o seu clamor sobre a justiça em Moçambique. Mas permita-me dizer que, como bancada parlamentar do MDM, nós saímos frustrados, porque o procurador, todo o tempo que levou ali, para além de tantas lamentações, não falou com detalhe algumas matérias importantes que os moçambicanos gostariam ou clamam por esta justiça. Exemplo, sobre a corrupção. Mas porque nem tudo que brilha é ouro. Todas as bancadas da oposição foram unânimes ao afirmar que o informe carece de vestígios palpáveis e visíveis no terreno. Mas não ficamos satisfeitos porque sobre o crime dos raptos, estes a ser arguidos que nós olhamos são executores.
Esperávamos que o procurador apresentasse os mandantes ou quem são aqueles que têm recebido avultadas somas de dinheiro consoante o resgate das suas vítimas. Trouxe aqui um informe muito superficial, muito maquiado, mas que não satisfaz. É um peixe miúdo que está a ser tornado público em termos de amostra, mas entendemos que há uma pilhagem generalizada, há um retrocesso de economia. É só olhar para aquilo que é a ação das alfândegas. Medidas que verdadeiramente não irão resolver o problema do crime organizado, do branqueamento de capital, dos raptos. Por exemplo, estas últimas detenções ou as demais outras detenções por questões de escândalos de corrupção. São detidos diretores, mas a PGR não consegue nos trazer arrolado quem são os que estão por detrás desses esquemas de corrupção. E nós sabemos que existem pessoas acima destes diretores que têm sido detidos. Por exemplo, uma das diretoras do INSS que foi detida justificou que os dinheiros desviados do INSS eram direcionados a determinados partidos para campanhas políticas. Então, naturalmente que podemos perceber... Exato. Então, percebemos que estes dinheiros desviados do INSS não terminam na conta destes diretores que estão sendo detidos. Então, é isso que nós precisávamos que a PGR nos trouxesse aqui. Refere-se também que a ausência de parágrafos referentes à situação que envolve Manuel Chang, bem como dívidas ocultas cujos prejuízos ainda se fazem sentir no país. O relator do digníssimo Procurador-Geral da República faz uma radiografia no ano atrasado. Agora, não trazer a situação do Manuel Chang no informe do digníssimo Procurador-Geral da República, chamaríamos duas questões aqui. Um silêncio estratégico, ou traríamos também a segunda parte, que é alguma orientação para não tocar o assunto controvertido, porque de facto lesou os cidadãos moçambicanos, a nossa, digamos assim, a nossa soberania econômica foi posta em causa com o endividamento público. Tanto a questão das dívidas ocultas não deve morrer solteiro, porque impactam e estão a impactar como resultado negativo a classificação de Moçambique na arena internacional como sendo país pobre. Há essas situações que, de facto, uns desmentem, outros aceitam, mas devemos ser razoáveis em compreender que, de facto, houve uma bilhagem, houve uma roubalheira e há casos entrados em tribunal, casos que ainda não transitaram em julgado, caso de Manuel Chang devia ser objeto de constar no relatório do digníssimo Procurador-Geral da República. Muito estranho, porque é que o Manuel Chang não é arrolado neste informe, tendo em conta que é uma peça-chave. Não é à toa que os Estados Unidos quis a todo custo a cabeça do Manuel Chang, porque é o cérebro que arquitetou e conseguiu ludibriar tanto o sistema financeiro nacional, bem como o internacional, para conseguir defraudar todo esse escândalo financeiro. Era suposto, era natural que a Justiça Nacional, que a PGR não dispensasse Manuel Chang, precisasse e buscasse, de certa forma, ouvir Manuel Chang para ter mais subsídios em torno deste escândalo de corrupção. Foram aplausos que cobriram apenas a apresentação do informe anual. Contudo, foi apenas o processo de produção e chamou-se aqui de maquiagem papelar, em que cobriu-se este processo todo, em que várias foram as palavras bonitas e bem ditas trazidas pelo Procurador-Geral da República. Ao que tudo indica, os deputados também não vão de acordo com a praticidade das palavras que foram pronunciadas pelo procurador. Ao que tudo indica, ainda tivemos aqui uma proposta de uma nova lei que poderá ser trazida e apresentada pela Procuradoria, que seria da demissão premiada, se é que é assim como se diz. Contudo, promete-se aqui uma análise por parte dos deputados da oposição que não concordam que todas as belas palavras pronunciadas pelo procurador sejam
sejam de fato praticadas no terreno. E tem várias outras questões que foram deixadas de lado por este relatório, que no final das contas esperava-se muitas outras questões que não foram aqui trazidas neste relatório. Esperava-se que se fossem esclarecidas algumas questões. Tal foi é o caso do Manuel Chang, antigo ministro da Economia de Moçambique. Esperava-se aqui que o relatório justificasse todos os processos que envolveram Manuel Chang, as dívidas ocultas, que ainda trazem negativamente a nova situação política e económica de Moçambique. E o Procurador-Geral da República diz no seu informe que Moçambique continua a ser uma das rotas dos traficantes de droga a nível internacional. O tráfico de drogas e de substâncias de efeitos similares envolve cadeias criminosas complexas que integram a produção, cultivo, transporte, distribuição e branqueamento dos lucros obtidos. O recurso a precursores químicos e a preparados de nova geração amplia a perigosidade do fenômeno, dificultando a detecção e potenciando efeitos nocivos para a saúde pública. Esta atividade criminosa explora vulnerabilidades sociais, geográficas e institucionais e tende a infiltrar-se em economias formais e informais, ampliando a sua capacidade de dano. Nos últimos anos, Moçambique tem estado a registrar a entrada e produção de drogas sintéticas, com destaque para a anfetamina e metafetamina, concorrendo para este cenário a porosidade das nossas fronteiras e deficiente controle da vasta costa que o país apresenta, tornando essas substâncias mais acessíveis aos consumidores, sobretudo aos jovens e adolescentes, faixas etárias particularmente vulneráveis à experimentação e à dependência. Continuamos a constatar que redes criminosas aliciam pescadores para baldear a droga do alto mar para a costa, através de pequenas embarcações simulando atividade pesqueira, e posteriormente a droga segue para outras regiões por via terrestre. Registramos ainda a sua entrada por via aérea, fomentada por grupos criminosos que aliciam trabalhadores e colaboradores dos aeroportos das diferentes empresas que prestam serviço naqueles locais, que, aproveitando-se das suas qualidades e facilidades de mobilidade no recinto aeroportuário, retiram ou introduzem bagagens sem fazer passar pelos equipamentos de rastreio e controle. É ilustrativo desta situação o caso que ocorreu em agosto de 2025, em que trabalhadores de uma empresa que presta serviço no Aeroporto Internacional de Maputo, em conluio com terceiros, retiraram uma mala contendo droga proveniente do Brasil. Diligências realizadas culminaram com a detenção de 22 cidadãos, dos quais 17 nacionais e 5 estrangeiros, e aplicada a medida de prisão preventiva a todos. Este caso evidencia o envolvimento de redes criminosas estruturadas que usam os aeroportos para a prática do tráfico de drogas, facilitado por funcionários desonestos, comprometendo a credibilidade das instituições e a imagem do país. Na verdade, o tráfico de drogas constitui um eixo central da criminalidade organizada e frequentemente interligado a outros crimes graves, como a corrupção, o branqueamento de capitais, o tráfico de pessoas e o uso ilegal de armas. Esta interligação fortalece redes criminosas, amplia a sua capacidade de influência e compromete a eficácia das instituições do Estado, exigindo respostas penais firmes e estratégicas integradas para a sua prevenção e combate. Dados estatísticos indicam que no período de análise foram apreendidos 5.398 kg e 379 gramas de drogas diversas e desmantelados 101 locais de venda e consumo de drogas. Foram registrados 984 processos contra 1.021 de igual período anterior, o que representa um decréscimo de 37 correspondente a 3,6%. Aos processos registrados, somaram-se 397 transitados do período anterior, totalizando 1.381. Findaram 845, dos quais 641 por acusação e 204 por arquivamento, tendo transitado 536 processos. No âmbito da atividade preventiva, o Ministério Público, para além de cooperar com diferentes parceiros para capacitar seus quadros, quais sejam magistrados, investigadores e peritos criminais, em colaboração com o Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga, criou 196 núcleos antidroga nas escolas e desencadeou outras ações de prevenção. Estes núcleos são grupos multissetoriais
compostos por estudantes e várias entidades que têm a missão ativa de desenhar atividades ao nível das suas escolas para prevenir e combater o consumo de drogas e do álcool. A par da constituição dos núcleos, decora ainda com o apoio de parceiros de cooperação a capacitação dos membros dos núcleos das escolas do nível secundário sobre o impacto nefasto do consumo de drogas e bebidas alcoólicas, bem como para a potenciação dos mesmos na implementação de ações de prevenção. Ainda na componente preventiva, mantivemos encontros com líderes comunitários para a divulgação de mensagens antidrogas, bem como para o incremento de denúncias contra o tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. Serviram também para alertar os líderes comunitários da necessidade de tomarem medidas de vigilância na ocupação de espaços por potenciais investidores para prevenir a instalação de fabriquetas de produção de drogas. Estamos cientes de que o tráfico e consumo de drogas, especialmente as sintéticas, bem como o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, representam para a sociedade uma ameaça em evolução com repercussão na economia, saúde pública e estabilidade social. Por isso, seu combate é uma exigência à responsabilidade do Estado perante os seus cidadãos. Cerca de 1.600 cidadãos estrangeiros foram repatriados para os seus países de origem no contexto da imigração ilegal, segundo o informe do PGR. Quanto aos tipos legais mais frequentes, destacam-se o aliciamento e instigação, com 31 processos, a entrada e reentrada ilegais, com 8, o transporte, com 7, o acolhimento, com 5. Igualmente, foram detectados 7.077 cidadãos em situação irregular, tendo sido aplicadas medidas administrativas que incluíram multas a 3.627, recusa de entrada a 675, repatriamento de 1.649 e expulsão administrativa de 8, conforme a gravidade de cada caso. Existe, por conseguinte, uma abordagem multissetorial com reforço da cooperação com países de origem, trânsito e destino, bem como com organizações regionais e internacionais vocacionadas, assegurando partilha de informação, harmonização legislativa e cooperação e coordenação operacional, sempre em observância dos instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos. Revela-se necessária a intensificação da vigilância fronteiriça, com recurso a meios tecnológicos, patrulhas conjuntas e reforço do intercâmbio de informações com países vizinhos. A conjugação de esforços entre os órgãos da administração da justiça, os serviços de imigração, as forças de defesa e segurança e os parceiros internacionais constitui condição essencial para responder de forma eficaz a esta problemática. Excelências, da abordagem sobre os crimes integrados na criminalidade organizada e transnacional que acabamos de apresentar, queremos uma vez mais trazer a esta magna Casa do Povo a pertinência de reflexão sobre a adoção do direito premial no nosso ordenamento jurídico. Trata-se da consagração de um benefício legal concedido a um agente de crime que assume a sua responsabilidade e aceita colaborar com as autoridades da justiça criminal na obtenção da prova sobre um crime. Identificação dos comparticipantes e recuperação de ativos, beneficiantes, por exemplo, de uma punição mais branda ou mesmo de isenção da pena, A este respeito, Moçambique consagrou algumas nuances deste Estatuto, não sendo, no entanto, suficiente encorajadoras para a colaboração que se pretende, devido a lacunas sobre aspectos estruturantes que se prendem com a dispersão da legislação, sua fragilidade e superficialidade. Isto faz do modelo moçambicano puramente mitigador da pena, quando o benefício deve ser suficientemente atrativo para levar certo agente de crime a romper com o chamado Código de Silêncio, típico de organizações criminosas. Vamos agora fazer um breve intervalo, mas antes acompanhe a previsão de estado de tempo para o dia da manhã nas principais cidades.